E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual deve ser a escalação do Botafogo para o jogo contra o Fluminense. Agora que o Botafogo não tem mais o Bruno Lage como seu treinador, eu acredito que com o Lúcio Flávio e também com o Carly ali organizando o time do Botafogo, devemos ter algumas mudanças interessantes na equipe, voltando mais ao modelo de jogo, voltando mais a uma escalação parecida com a qual era o Botafogo do técnico Luiz Castro. Tentar fazer ali o básico, tentar organizar o time minimamente para fazer um jogo competente contra o Fluminense. É um adversário muito difícil de ser batido, principalmente jogando em casa no Maracanã, mas nada é impossível no futebol, ainda mais que estamos falando do Botafogo, que apesar de estar muito mal nas últimas rodadas, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então não tem como a gente duvidar que o Botafogo vença esse jogo ou algo do tipo, beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de Botafogo do WhatsApp. Pega o nosso vídeo e compartilha para chegar ao maior número de torcedores possíveis que estão empolgados aí agora com o Botafogo, sem Bruno Lage como treinador e muito provavelmente retornando ali mais ou menos ao modelo de jogo que tinha antigamente com o técnico Luiz Castro e com o Cláudio Caçapa. Beleza? Vai fazer sua aposta nesse jogo de Botafogo versus Fluminense. Quer fazer aquela grana, sabe que é na PagBet. Primeiro link no comentário fixado. Lá tu encontra as melhores cotações possíveis para todos os jogos. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo, campeão. Então, rapaziada, já estamos aqui com a provável escalação do Botafogo, do Glorioso, para esse jogo contra o Fluminense. Volto a lembrar para vocês aqui no início do vídeo que é um jogo extremamente complicado. O Fluminense tem uma boa equipe, tem um estilo de jogo ali muito bem definido pelo técnico Fernando Diniz, e é um time que dificilmente perde jogando no Maracanã. Só que do outro lado a gente tem o Botafogo, que deve retornar mais ali às origens do que fez o Botafogo ser o líder do campeonato, fazer um primeiro turno histórico, o melhor da história ali do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então a gente não pode descartar o Botafogo desse jogo. Goleiro será o Lucas Perry. Lucas Perry será o goleiro do Botafogo, goleiro muito seguro, passa segurança ali pro torcedor, passa segurança também pros jogadores ali do Botafogo dentro de campo. Gosto muito do Lucas Perry. Eu acredito que o Botafogo deve ter novamente o Di Plácido retornando à lateral direita. O Di Plácido foi o lateral direito do Botafogo, titular por grande parte do Campeonato Brasileiro. Não acredito que vão manter o Tietê como lateral direito, até porque você perde o Tietê no meio de campo. Então acredito muito nessa volta do Di Plácido. Apesar do Di Plácido ter dado alguns vacilos em outras rodadas recentes, é o cara ali que, se você pegar de lateral direito do Botafogo hoje, é o mais competente para ser o titular para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense ataca muito pelo lado esquerdo, ataca muito pelo lado direito, então é muito importante que o Botafogo consiga fechar os lados do campo, porque o Fluminense trabalha muito esses cruzamentos agudos para dentro da área, principalmente com o Joares. E aí ele vem cruzamento pela esquerda, vem cruzamento pela direita. Então é de total importância que o Botafogo marque bem as laterais do campo. Dupla de zaga, Adrielson e Cuesta, não devemos ter modificação nisso. Não tem muito o que fazer, vai de Adrielson realmente e Cuesta. Na dupla de zaga, o Botafogo, tomara que eles retomem o seu melhor futebol. Na lateral esquerda, eu acredito que deve voltar o Fernando Marçal, o time titular. Independente de qualquer coisa, é uma liderança do time, é um jogador que tecnicamente é bom, é um cara que ajuda o Botafogo a ter um jogo um pouco mais cadenciado. Claro, você perdendo o Hugo, você não colocando o Hugo, tu perde um pouco de velocidade, um pouco mais ali de jogador ultrapassando na linha de fundo, mas o Fernando Marçal tem um jogo mais construído por dentro. Tu consegue ver o Marçal muitas vezes participando de tabelas, criando também jogadas, situações de gols. Tomara que o Marçal volte a ter o seu melhor futebol, que fez ele ser considerado um dos melhores laterais esquerdos aqui do futebol brasileiro. Ele teve uma queda de produção, acabou convivendo ali com algumas lesões, mas tomara que o Marçal retome o seu melhor futebol, porque quando ele tá bem, o time do Botafogo melhora demais. O Marçal gera muito jogo pelo lado esquerdo do campo. Marlon Freitas deve ser o primeiro volante, e aí a gente pode ter uma lei do ex contra o Fluminense, já que o Marlon Freitas já jogou no Fluminense. O Marlon Freitas, que depois daquele gol contra que ele fez contra o Flamengo, cara, acabou se tornando um jogador, eu percebi, um pouco mais burocrático, perdeu um pouco da sua confiança. Tomara que ele consiga retomar aos poucos, que volte a ser aquele Marlon Freitas que o torcedor do Botafogo gostava tanto, aquele cara que era o limpador de para-brisa do time, né, cara, vinha a bola pro lado, colocava a bola pro outro lado, vinha ali distribuindo o jogo. O Marlon Freitas sempre com bolas fatiadas. A gente deve ter a volta do Tietê ao meio de campo,
tendo em vista que o Gabriel Pires foi muito mal no último jogo contra o Goiás e o Tietê é um jogador que na maior parte do campeonato brasileiro foi o titular, jogando como esse segundo volante do Botafogo, a gente pode falar. Então eu acho que o Tietê vai voltar para o meio de campo, e até por isso que o Di Plácido também volta para a lateral direita, porque o Tietê não seria mantido ali. O Tietê é importante no meio de campo, é um jogador que consegue conduzir a bola, um jogador que consegue ter um bom poder de combatividade e também tem qualidade para finalizar, tem qualidade para fazer um passe mais diferente. Eu acho que o Tietê voltando no meio de campo vai ser muito importante para o time do Botafogo, e também que ele volte a ter o seu melhor futebol. Aí na frente, a gente sempre tem as dúvidas de quem serão os pontas titulares do Botafogo. Certeza que o Eduardo vai jogar no meio de campo. Não acredito nele sendo colocado no banco de reservas, apesar de não estar vendo o seu melhor momento com a camisa do Botafogo. É mais um cara que pode também executar a lei do ex no Fluminense. E aí, o Júnior Santos sempre divide muitas opiniões da torcida do Botafogo. Tem gente que fala que o Júnior Santos corre errado, tem gente que vai falar que o Júnior Santos é um jogador que acaba não sendo tão produtivo para o Botafogo. Só que uma coisa é fato, ele ajuda no setor defensivo, ajuda na recomposição, é um jogador que tem fôlego para correr o jogo todo, e várias vezes, principalmente quando o Botafogo tá na obrigação de contra-atacar mais, até porque, cara, o time do Fluminense é um time que retém muito a posse de bola. Vamos imaginar um jogo no Fluminense com a posse de bola muito alta, jogando já com as linhas um pouco mais avançadas, e o Botafogo com facilidade de ter os seus pontas infiltrando na última linha do Fluminense, tanto o Vitor Sá quanto o Júnior Santos, até mesmo o Tiquinho Soares fazendo aqui um pivô para a ultrapassagem dos pontas do Botafogo, e isso pode acontecer. E aí é interessante você ter o Júnior Santos no time, porque, por exemplo, se tu colocar o Segovinha de titular, o Segovinha traz muito sempre a jogada pro meio, sempre traz muita jogada para dentro, e acaba não conseguindo ter a jogada mais aguda para a linha de fundo. Então eu acredito que o Júnior Santos também é mais rápido que o Segovinha. Eu entraria com o Júnior Santos nesse jogo como titular contra o Fluminense, para tirar o ímpeto ofensivo do Fluminense pelo lado direito aqui defensivo do Botafogo, e também para ajudar nos contra-ataques. Acredito que o Júnior Santos, voltando a ser um jogador que ele já foi no início do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, pode voltar a ajudar. E tudo isso é questão de confiança. Pelo lado esquerdo, acredito na manutenção do Vitor Sá como titular, mas também não descarto ele colocar o Luiz Henrique aqui e inverter o Vitor Sá para o outro lado. É uma das possibilidades que tem, mas o Vitor Sá vem sendo titular nessa posição, vem fazendo alguns bons jogos. O Luiz Henrique entrou até bem ali no último jogo contra o Goiás, mas acho que ele vai manter o Vitor Sá como titular. Mas a gente sempre vê os técnicos do Botafogo alternando. Quem deve voltar ao time titular do Botafogo, muito esperado pela torcida, é o Tiquinho Soares. Ninguém entendeu como o Tiquinho virou banco do Diego Costa no último jogo, mas com o Carly ali treinando o time do Botafogo, com o Flávio, acredito também que o Tiquinho Soares retornará ao time titular do Glorioso. Acredito, não tenho certeza que o Tiquinho vai retornar ao time titular do Botafogo. Foi meio que um tiro no pé ali do Bruno Lage, porque, cara, tirar o Tiquinho do time titular e o Botafogo não ganhar o jogo, Diego Costa não faz uma boa partida, o Tiquinho entrar e fazer um gol decisivo, prova que você tá errado. Pra você mesmo, pro grupo de jogadores, pra torcida, pra quem tá vendo de fora. Então a situação complicou muito o Bruno Lage no comando técnico do Botafogo. Se o Botafogo conseguir retomar ali aquele bom futebol, fizer um jogo muito concentrado, muito competente, quando tiver as oportunidades de gol, não ceder chances de gol ao Fluminense, porque o Botafogo é um time que tinha como essência no Luiz Castro, assim, um jogo meio que o Botafogo conseguia se moldar com o estilo de jogo do adversário. O Fluminense é um time que toca muita bola, tu vai fechar bem o meio de campo, os jogadores vão retornar, tu vai baixar um pouco mais tuas linhas, tu vai sair mais nos contra-ataques. Ele já jogou assim contra o Fluminense, já dificultou muito o jogo pro time do Fernando Diniz, e sempre utilizando contra-ataques com os pontas, sempre utilizando ali o Tiquinho como uma referência. Então, cara, se o Botafogo conseguir jogar dessa maneira, vai causar problemas pro Fluminense e tem chance de sair vencedor desse confronto. Mas comentem embaixo a opinião de vocês, vocês também escalariam um time como eu, o que vocês fariam diferente, comentem embaixo a sua opinião, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, abração do Francisco, é nóis e fui!